obrigado aí pelas considerações. Deixa eu falar um pouco do conteúdo do livro, né? Na minha busca, nos meus estudos da vida, da obra de Josué, eu não me restringi, como César disse, ao livro de Josué, mas me estendi em Êxodo, Números, Deuteronômio e o início do livro de Juízes, que mencionam, né, cada texto bíblico que menciona Josué, eu fui analisar para o livro, né, fui estudar e descobri um padrão, né? O padrão está lá, né? Eu trouxe à tona um padrão de 4 fases bem claras e definidas. E o livro está dividido nessas 4 fases, que são 4 partes. O livro tem 312 páginas e com 37 capítulos. E esses 37 capítulos são distribuídos em 4 partes. A primeira parte é a formação de Josué, desde a saída do Egito até as suas primeiras experiências como líder, sendo mentoreado por Moisés. Isso está muito claro nesses textos e eu procurei tornar isso evidente. Na segunda parte do livro, Josué passa para a fase adulta, o que eu chamo de o jovem adulto. Ele começa a exercer, né? Então a formação, o F, o a atividade, ele começa a exercer a liderança, mas ainda sob os olhos atentos e o cuidado de Moisés. Moisés vai dando aos poucos, né, como a gente diz, vai dando corda, né, a Josué, e Josué vai assumindo a sua liderança e vai se tornando um dos líderes formado por Moisés. Na terceira parte, nós entramos na terceira fase da vida de Josué, que é a fase adulta, quando ele finalmente assume a liderança do povo de Israel com o passamento, com a morte de Moisés. E a partir do capítulo 1 do livro de Josué, ele vai se desenvolvendo até o capítulo 12 do livro de Josué, ele vai trabalhando como adulto, que é a parte de consolidação da sua liderança. Ele vai ganhando respeito, vai ganhando notoriedade, vai ganhando a simpatia dos inimigos, vai fazendo alianças, vai então consolidando a sua liderança. E uma última parte, que é a quarta parte do livro, que chegamos na última fase da vida de Josué, que começa no capítulo 13 do livro de Josué, dizendo que ele já está idoso, frase repetida no capítulo 23, verso 1 também do livro de Josué, onde ele vira um mentor. Ele já não é mais o líder apenas da nação, mas ele está preparando outros, ele está mentoreando juízes, príncipes, anciãos e toda uma nova geração que tem o desafio de viver na Terra Prometida. Ali ele já está estabelecido na Terra Prometida e tem o desafio agora de viver. E, como o Celso disse, o foco desses 4 etapas, jovem, jovem adulto, adulto e sênior, né? Como eu chamo meu amigo aqui, meu querido amigo Eliseu, esse livro, então, é baseado no legado. Aliás, eu começo o livro exatamente falando da morte de Josué. Pode parecer estranho, mas é pelo legado de um líder que você avalia a sua liderança. Então, eu começo de trás para frente o primeiro capítulo e depois volto à saída do Egito, quando Josué é um jovenzinho, agora sob os cuidados de Moisés. E eu tenho trabalhado essa questão do legado, porque é a minha fase da vida também. Eu me vi no jovem Josué com dúvidas, tive
dificuldades de assumir a minha vocação de pastor, eu resisti por um bom tempo. Depois, na escolha de mentores, tive bons mentores, pessoas que me ajudaram, que me orientaram. Depois fui para o pastorado, né? Vamos dizer assim, desenvolver meu pastorado. Fui acompanhado por alguns, já aí mais à distância, alguns mentores, mas especialmente por professores de Bíblia, né? Que me ajudaram a elaborar um pensamento consistente de análise bíblica. E agora, vocês falaram aí da idade de vocês, de ministério pelo menos, né? Eu já estou completando 36 anos de ministério completo, né, de pastorado. Esse é meu 37º ano. E vou fazer 64 anos, em dia 13 de fevereiro. Vocês podem me mandar um presente aí, um vale presente. E estou nessa fase do legado. Estou como Josué, já de cabelos brancos, né? Mas pensando em deixar um legado. E esse livro é exatamente isso, né? Uma parte do legado que eu quero deixar como minha contribuição. Não é o último, né? Espero que não seja também o único sobre esse tema, mas é aquele livro divisor de águas. Então, a minha vida eu vi passar, né, diante dos meus olhos ao ver a vida de Josué. E isso foi muito impactante, né, crucial para essa transformação, porque eu me percebi e me conheci em Josué, né? E agora estou nessa fase do legado. Então o livro feito uma análise de cada texto bíblico, todos os textos bíblicos sobre Josué são analisados, um por um, com detalhes, e no final de cada capítulo tem o destaque lições de liderança, que são os princípios, valores inegociáveis nesse caso, e não são irrefutáveis, mas são inegociáveis, né? Que o César disse com muita propriedade, são atemporais, que se aplicam em nossa vida, justamente porque não é um manual, como disse o Celso, não é uma receita, mas é inspirado na vida de quem viveu o dia a dia. E como a gente vive a mesma vida de Josué, né, com as mesmas dúvidas, com as mesmas batalhas, com a mesma vitória e com a mesma fé de Josué, no mesmo Deus Javé, né, no Senhor dos Exércitos. Então a gente tem um livro realmente que impacta porque a gente se identifica com ele. Esse é o conteúdo do livro, então, assim, grosso modo, né? Eu tenho 2 capítulos para degustação. Quem se interessar em ler uma amostra do livro, escreve aí no comentário, depois eu vou ver comentário por comentário e responder, um por um. Se você não tem o livro, não adquiriu ou não vai adquirir ainda e quer realmente tirar a prova dos 9 daí, então eu tenho 2 capítulos de degustação, são 29 páginas, para enviar para você através de um link, mas eu só envio para pessoas realmente que querem ler, né? Então você precisa escrever aí, eu quero ler a degustação ou eu quero uma amostra do livro. Eu mando o link em PDF para você, tá bom?